Então, boa tarde. Boa tarde. Todas. Vamos dar início à sessão de defesa de TCC da Tamara Moreira Silva. O título do trabalho é Feminização da Pobreza e Regulamentação Internacional do Trabalho da Mulher, uma análise crítica feminista interseccional e decolonial sobre as potencialidades e lacunas da Convenção 156 da OIT. Tamara, eu vou te passar a palavra, você faz uma apresentação de mais ou menos 10 minutos e depois a gente passa para a arguição das nossas duas integrantes convidadas. Aproveitar já para agradecer a disponibilidade de vocês e terem aceitado o convite. Vai ser ótimo poder debater um pouquinho desse trabalho da Tamara com vocês. Então, vou marcar seu tempo aqui. Eu faço um sinalzinho quando estiver faltando 1 minuto, mas se você puder marcar aí também. Tá bom. Certo. Joia? Então, tá com a palavra. Então, boa tarde para quem for ver gravado depois. E muito obrigada pela presença aqui, cumprimentando aí, né, a banca examinadora Daniela e Júlia. Obrigada mesmo por lerem meu trabalho, pela disponibilidade, pelo interesse de me avaliar aqui hoje. Obrigada, professora Natália, pela introdução e pela disponibilidade de me orientar, pela orientação sempre assertiva, sempre próxima comigo. E foi muito bom, tanto toda essa trajetória acadêmica, da iniciação científica até agora aqui na pesquisa da minha monografia final do curso, né? Então, tá aí o meu tema, Feminização da Pobreza e Regulamentação Internacional do Trabalho da Mulher, uma análise crítica feminista interseccional e decolonial sobre as potencialidades e lacunas da Convenção 156 da OIT. Então, a pergunta-problema que eu inseri no meu trabalho, que guiou essa pesquisa, foi a Convenção 156 da OIT, quando ratificada, possui potencial para enfrentar o fenômeno da feminização da pobreza no Brasil, considerando o trabalho reprodutivo e a perspectiva feminista interseccional e decolonial? Então, a partir dessa pergunta, eu prossegui para um objetivo mais geral, né, que seria de compreender, né, essa base teórica e também a feminização da pobreza no âmbito brasileiro, para depois poder compreender como que essa convenção poderia estar se relacionando com a realidade brasileira. E para isso, eu defini alguns objetivos mais específicos, né, que levaram à estruturação em 4 capítulos do trabalho. Então, a conceituação do fenômeno aí no primeiro trabalho, né, definir o que é feminização da pobreza no contexto brasileiro, apresentar dados, expor pesquisas recentes sobre feminização da pobreza no cenário nacional, com mais ênfase assim, em dados que trazem essa interseccionalidade, raça, classe e gênero. E passando também para o segundo capítulo, seria compreender os fundamentos teóricos, né, essa perspectiva feminista, interseccional e decolonial, como base para analisar a desigualdade de gênero no trabalho e na pobreza das mulheres aqui no Brasil. E compreender também, né, a estruturação do patriarcado, como que ela influi em tudo isso e construiu isso, principalmente considerando, né, o papel do trabalho reprodutivo como gerador assim, de intensificação dessa pobreza e vulnerabilidade econômica das mulheres. No capítulo 3, eu busquei analisar a legislação nacional para examinar como que está a situação trabalhista para a mulher no Brasil e a legislação, né, utilizando uma ótica crítica feminista e decolonial, que culminou aí no capítulo 3, e no último capítulo eu analisei a Convenção 156 em si, e fiz um contraponto assim, com a legislação brasileira, e também uma conexão bem interessante, que eu vou falar mais para frente, uma comparação de normativas, e identifiquei, né, as lacunas e as potencialidades que ela pode apresentar aí no caso da feminização da pobreza. Bom, o capítulo 1, então, tem título A Expressão da Pobreza Feminina no Âmbito Global e no Brasil, o fenômeno da feminização da pobreza. E a feminização da pobreza, ela é um conceito, né, cunhado pela autora Diane Pearce no âmbito dos Estados Unidos, em 1978, e esse conceito ele foi se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, trazido no Brasil, analisado na realidade daqui por diversas autoras, que eu inseri no meu trabalho, e também é entendido, né, por instituições, né, entidades públicas como o IPEA,
que cunharam alguns conceitos, alguns tópicos importantes para entender o que seria essa feminização da pobreza, né? Então, uma sobre-representação, maior quantidade de mulheres, né, entre a população pobre, uma tendência no tempo, então não é só porque existe mais mulheres pobres agora, e também uma estrutura familiar, né, essa questão das mulheres chefes de família. Outra referência também muito importante que eu utilizei foi o trabalho da Daniela, que ela definiu esse ano. Muito obrigada, Daniela, foi incrível poder contar com a sua pesquisa. E uma frase que me marcou muito também do trabalho dela, assim, que me guiou, foi essa da pobreza no Brasil tem a face da mulher negra. É muito importante de entender isso. E então, por quê? Né? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente verificar, que estão no meu trabalho. Nessa primeira imagem, a gente verifica que, em comparação de domicílios chefiados por homens e por mulheres, os domicílios chefiados por mulheres têm muito maior vulnerabilidade econômica. Então, essa vulnerabilidade é ainda mais agravada quando a gente vê mulheres com filhos, né? Então, reforça essa questão das responsabilidades familiares e do trabalho de cuidado reprodutivo não remunerado, que atinge, então, 60,3% dos lares. Além disso, também tem o dado de que o rendimento da mulher negra corresponde a apenas 42% do rendimento do homem não negro. Então, isso também é um outro aspecto de vulnerabilidade econômica em dados. E também essa tabela interessante que eu coloquei até mesmo no texto do meu trabalho, que demonstra a taxa de participação na força de trabalho em percentual. O que quer dizer isso, né? As linhas de cima aí são homens negros e homens brancos, e as linhas de baixo são as mulheres, né? As mulheres negras abaixo e as mulheres brancas nessa linha alaranjada acima. E isso é muito interessante porque com essa análise a gente consegue ver que as mulheres negras elas estão menos inseridas no mercado de trabalho, e isso não é por acaso, isso também tem a ver, tem impacto na feminização da pobreza e torna elas, né, o rosto da pobreza no Brasil. Então, foi estabelecido nessa pesquisa, por mim, né, que um dos fatores mais agravantes da feminização da pobreza é essa invisibilização do trabalho de cuidado não remunerado, que é realizado majoritariamente por mulheres. Então, aqui também outros dados que demonstram, né, horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos e de cuidado, homens dedicando 11 horas, mulheres 21,4 horas, ou seja, mulheres dedicando muito mais, e quando a gente traz um destaque interseccional, as mulheres pretas ou pardas se dedicando ainda mais do que somente, né, quando a gente considera mulheres no trabalho de cuidado não remunerado. Bom, capítulo 2, denominado A Perspectiva Feminista Interseccional e Decolonial no Estudo da Feminização da Pobreza e do Trabalho Reprodutivo da Mulher. E nesse âmbito, o resultado assim, que eu tive foi que o capitalismo, né, um entendimento até mesmo anticapitalista, trazido principalmente pela Silvia Federici, de que ele estruturou esse trabalho reprodutivo não pago, invisibilizado e majoritariamente realizado por mulheres. E no Brasil, essa divisão sexual de mulheres serem responsáveis e naturalmente atribuídas ao trabalho doméstico e isso ser desvalorizado, não remunerado, é mais explicitamente ainda reforçado com a questão da herança colonial. Então, a mulher negra ela vai ter esse reflexo mais forte ainda, que correlaciona com os dados que já obteve no primeiro capítulo. Então, né, essa realidade de desvalorização atinge mais a mulher negra e tem impacto, né, na configuração da sua vulnerabilidade socioeconômica. Aqui do lado eu deixei algumas obras que eu utilizei, que me guiaram aí desde a iniciação científica até esse momento para a pesquisa. No capítulo 3, Alcance atual do direito do trabalho brasileiro no enfrentamento da feminização da pobreza, eu consegui perceber que o direito do trabalho brasileiro, né, apesar das evoluções, ele é baseado no modelo de trabalhador padrão, androcêntrico. Então, assim, a crítica decolonial, ela desconstrói muito isso, ela fala da necessidade de tirar a mulher desse local de invisibilização e falar a partir da perspectiva colonial, da perspectiva brasileira mesmo. Então, isso faz com que a trabalhadora mulher seja
inferiorizada dentro do direito do trabalho e que também seja excluída a trabalhadora informal, autônoma, precária, que são a maioria das mulheres negras. E alguns marcos recentes interessantes que eu consegui perceber foi a Política Nacional de Cuidados, que é uma lei do ano passado aprovada, e o Plano Nacional de Cuidados desse ano, que são os marcos de legislação mais interessantes atuais para tratar dessa questão do cuidado que impacta aí na vulnerabilidade econômica e na feminização da pobreza. O último capítulo, por fim, é sobre a Convenção 156 da OIT no cenário brasileiro. Então, eu analisei, né, todas as potencialidades e lacunas dessa convenção, fiz ali uma análise também um pouco de direito internacional, identificando, né, como que acontece esse processo de ratificação, de entrada em vigor, porque o Brasil é signatário dessa convenção, de 1981, mas ela não foi ratificada até hoje, ela está em processo de ratificação desde 2023. E alguns artigos dela são muito interessantes que relacionam com essa questão de responsabilidade de trabalhadores com responsabilidades familiares. É sobre isso essa convenção. Então, os artigos 3 e 7 propõem uma corresponsabilidade, né? Redefinição desse papel tradicional da divisão sexual do trabalho. O artigo 5º fala sobre infraestrutura de cuidado e demanda de serviços comunitários e um serviço público do cuidado, né? E o artigo 8º fala da proteção contra a demissão, né? Proíbe a rescisão do contrato de trabalho baseado em responsabilidades familiares. Então, nas potencialidades, né, foi identificado que esse é um arcabouço promissor para propor a corresponsabilidade de gênero, serviços públicos de cuidado, e em lacunas dessa convenção, foi o que eu já esperava mais ou menos com a minha hipótese, que é a partir de uma perspectiva decolonial, de que elas não são focalizadas, né, em raça e classe, até porque ela é feita num âmbito internacional, da Organização Internacional do Trabalho, e isso seria mais necessário para o âmbito brasileiro. Então, com isso, o recente Plano Nacional de Cuidados e a Política Nacional de Cuidados, elas são muito interessantes para promover, né, essa efetivação do combate a um dos causadores principais da feminização da pobreza, né, que é a desvalorização e invisibilização do trabalho de cuidado. Então, numa conclusão geral aqui, a Convenção 156, ela traz alguns princípios gerais e que eu identifico que são importantes. Claro, ela tem uma limitação temporal também, e o mais importante é verificar que a conjunção dessas duas normativas, como eu expliquei, não necessariamente vai ser suficiente para acabar com a feminização da pobreza, e nem será, porque não é um problema simples, né, de ser solucionado somente com normativas, né? Exige uma reestruturação da sociedade, exige também, né, que políticas de ações na sociedade mudem a configuração do patriarcado e do racismo. E, além disso, eu reforço também, né, que é necessário romper com essa colonialidade de gênero no Brasil, que reforça o ciclo da pobreza. E encaminho aqui para o final da minha apresentação, né, destacando também essa relevância, né, da gente reconhecer o trabalho de cuidado da mulher, o trabalho de cuidado da mulher negra, o trabalho de cuidado da mulher negra como um todo no Brasil, que é extremamente precarizado, informal, que foi demonstrado aí pelos dados, sendo isso tudo muito central, né, para promover justiça social e também uma economia sustentável para todos e acabar, né, com as desigualdades estruturais que ainda mantêm hoje as mulheres na pobreza e sustentam, né, a existência desse fenômeno. Eu coloquei aqui ao lado, né, para finalizar, algumas proposições, né, que seria reconhecer e valorizar esse trabalho de cuidado, redistribuir, né, criar essa corresponsabilidade entre o Estado, mercado, comunidade, homens, mulheres, focalizar, né, desenvolver ações focalizadas nesse problema, né, as normativas também ajudam com essa questão. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição, né, para responder perguntas ou considerações da banca. Obrigada, Tamara. Passou um pouquinho do tempo, mas eu não quis te interromper, que eu vi que você já estava encaminhando, então deixei você concluir. Sua apresentação ficou muito bonita, né? Os slides, né? Acho que além de você ter escrito um texto muito, muito bem acabado, seus slides ficaram muito bonitos. Você fez uma apresentação que resumiu bem seus pontos. Eu vou passar, então, acho que primeiro para a Júlia, que é mestra há mais tempo, não é? Um pouquinho mais, eu estava na sua banca em dezembro, então, alguns meses.
Então vamos começar pela Júlia, pelo critério da antiguidade, e depois a gente passa para a Daniela. Vocês preferem fazer todas as observações em bloco e a Tamara responde as duas no final, ou uma arguição e uma resposta, outra arguição e outra resposta? Eu vou deixar vocês escolherem. O que vocês preferem? Pode ser uma arguição. Pode ser uma arguição e uma resposta, que eu acho que fica mais organizado. Tá bom. Então, vamos lá, Júlia, mais uma vez, obrigada por ter aceitado contribuir aqui com a gente. Eu que agradeço. Primeiro, agradecer o convite, né? Cumprimentar a banca, elogiar os slides, porque realmente ficaram muito bonitos e é muito difícil fazer slide quando a gente vai fazer uma apresentação assim, que ela tem um teor de seriedade. Eu achei que ficou muito bom. E também elogiar o seu trabalho no geral, que eu achei que foi um trabalho muito bem feito, assim. Eu fiquei muito surpresa com várias referências que você ia fazendo, e aí agora eu entendi que você leu esses livros ao longo da sua graduação, com a iniciação científica, então dá para entender que você vem estudando esse tema há muito tempo, isso está bem claro no seu TCC. E aí eu separei, né, algumas coisas para comentar, de acordo com o que eu ia lendo o texto. Então, eu vou falando onde é que está e enfim, e colocando as situações. Primeiro, pelo resumo, né? Eu achei o resumo muito bem feito. Eu só achei que talvez poderia ter adicionado o seu problema já nele. E uma palavra que me deixou um pouco reflexiva, assim, no resumo, é quando você fala, logo no final, da eficácia depende da urgente ratificação e implementação de uma política nacional de cuidados. Eu não sei se ratificação é o termo adequado para falar da política nacional de cuidados, eu fiquei um pouco na dúvida sobre o que você quis dizer com isso. E aí, enfim, essa parte me pegou um pouco. Eu gostei muito no resumo também quando você coloca a sua metodologia, eu acho que ela foi muito bem pensada, muito bem descrita. Até recomendaria, antes de você, né, colocar seu TCC, né, fazer depósito, de colocar a metodologia também na introdução, porque eu acho que você descreveu ela muito bem, achei bem interessante que você já cita as autoras, já fala como você vai fazer isso. A introdução também, achei que ela foi muito boa, muito sucinta, muito bem construída. Só essa adição que eu faria da questão da metodologia, para também deixar descrito logo na introdução. O seu capítulo 1, o tópico 1.1, do pobreza feminina no âmbito internacional, eu achei muito, muito bom o apanhado dos relatórios que você fez, assim. Eu fiquei impressionada, eu acho que eles têm dados muito valiosos, e que aprendi muito com eles, assim. Acho que foi muito bem feito. Só uma coisa que eu vi que eu acho que pode ser problematizável, já que você está partindo dessa perspectiva decolonial, que é a utilização do termo país em desenvolvimento, que você fala logo na página 11, que eu acho que isso talvez poderia colocar os supostos países desenvolvidos, né, uma coisa nesse sentido, tendo em vista que você tem uma discussão decolonial e esse conceito de desenvolvimento é muito criticável, né, então acho que é um ponto para se ater, né, nessas colocações feitas, que, enfim, a gente às vezes acaba colocando mesmo. No 1.2, eu também admiro muito, e uma coisa que eu fiquei admirada ao longo do seu texto é como você se coloca, assim, você se colocou, você tira conclusões dos dados e você coloca elas, e eu acho isso muito legal, assim. Eu tinha muita dificuldade para colocar na minha própria dissertação, e eu admiro muito quando a pessoa se coloca já no TCC. Eu acho que mostra que você tem um senso crítico muito interessante, que você não tem medo de mostrar ele, assim. Eu acho que isso é algo bem, bem legal. Bem, os dados, né, que você também trouxe aqui sobre as ocupações das mulheres negras em empregos precários. Enfim, acho que todas essas coisas foram muito bem feitas. No 1.3, eu estou elogiando muito, mas é porque eu vi muitas coisas positivas, então vai ficar repetitivo. Obrigada. Enfim, no 1.3 eu também adorei a diferenciação da representação feminina na pobreza e feminização da pobreza. Eu acho que foi muito boa, muito didática. Eu gosto que você traz a autora, né, que cunha o termo, e você realmente leu ela e referenciou ela e coloca assim. Eu acho que isso tem uma coisa muito interessante. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que eu até queria te ouvir falar mais, é quando você fala que existe uma controvérsia, né, nos sentidos da feminização da pobreza. E aí eu fiquei pensando muito nisso, de que o termo, como você explica que ele surge, né, nos Estados Unidos, como a gente faz a transposição dele para o Brasil. Enfim, eu achei que você falou de uma forma interessante dessas controvérsias, até que você cita o IPEA, né?
Enfim, aí se você quiser comentar um pouquinho mais sobre isso também, que eu achei uma parte bem interessante. Aí só uma coisinha que eu vi que eu fiquei pensando bastante, assim, é que na página 21, quando você diz que as mulheres não são preparadas para o mercado de trabalho. E aí o termo preparadas me deixou muito, não sei, reflexiva sobre o que você quis dizer com isso, assim. Se essas preparadas é no sentido de que falta assistência pública para essas mulheres, né, de falta assistência que eu digo de políticas públicas relacionadas com cuidado para poder repartir, ou se é preparação num sentido educacional. Eu acho que talvez seriam os dois, né, mas seria interessante descrever isso. E uma coisa que eu penso muito assim nessa preparação educacional é que tem a ver até com a própria relação da divisão sexual do trabalho e de como o cuidado é imposto como elemento natural, que parece que essas habilidades que a gente tem para o cuidado, elas não são habilidades de fato para o mercado de trabalho, porque elas acabam sendo naturalizadas. E tem toda essa problemática do que seria, então, essa preparação, né, esse âmbito educacional para o mercado de trabalho, que seria muito, enfim, relacionado com habilidades que geralmente são consideradas masculinas, numa divisão sexual do trabalho. Enfim, algo para se pensar e que eu achei que o termo preparadas me deixou um pouco em dúvida sobre o que você queria dizer, assim, que ele pode ser mais amplamente alargado, assim, dos sentidos mesmo. Então, por fim, assim, eu gosto como você fecha esse capítulo na seção 1.4. Eu acho que é muito bom, novamente, como você se coloca, você fala, olha, nesse texto eu estou trabalhando a feminização da pobreza nesse sentido, assim, eu acho que isso dá um destaque, assim, de ter você mesmo e de explicar do que a gente está lendo aqui, né, de onde a gente está partindo. Então, sobre o capítulo 1, são essas as considerações, assim, que eu tenho. Do capítulo 2, elogiar a sessão 2.1, achei que foi uma boa sessão, a 2.2 também. A 2.2, quando eu estava lendo seu texto, até chegar nessa sessão, eu tinha anotado, sugeri Lélia Gonzalez, porque eu ainda não tinha visto ela presente. E aí eu gostei muito que na 2.2 você coloca ela. Porque realmente, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que tem muitos diálogos, né, com os dados que você coloca com a própria obra da Lélia. Então, eu achei muito bom que você tenha colocado, eu gostei muito da referência da Françoise Vergès, eu adoro ela, assim, não sei como fala o nome dela, mas eu acho que foi bem interessante. E aí, já sobre a associação 2.4, que você vai falar do trabalho reprodutivo como pilar da pobreza feminina, só uma coisa que eu acho que poderia ter explorado um pouquinho mais é sobre o que é o trabalho reprodutivo e o que é o trabalho de cuidado nas dimensões, assim. Talvez explicar de onde vem o termo trabalho reprodutivo e o termo trabalho de cuidado, que são termos que eles têm, né, umas diferenciações teóricas de onde eles surgem. E eu digo isso porque tem na página 32, você diz que o cuidado é um trabalho não qualificado, mal pago, não reconhecido e imposto ao gênero feminino. Eu entendo que esse cuidado que você está falando aqui é o cuidado que geralmente é exercido no âmbito doméstico, né, no âmbito do lar. E eu acho que poderia ter uma clarificação melhor sobre o que você está falando desse cuidado, porque, por exemplo, se a gente vai olhar a OIT, quando ela vai dizer o que é trabalho de cuidado, ela vai diferenciar em dois tipos, né? O remunerado e o não remunerado, e dentro desses grupos tem outros grupos. Então, por exemplo, dentro do trabalho de cuidado remunerado, existem as enfermeiras, existem as pedagogas, que elas são qualificadas, assim, de uma educação formal, né? Então, tem essas hierarquias também, que elas também perpassam por aspectos raciais. Então, eu acho que talvez fosse interessante você deixar claro qual cuidado você está falando aí, sabe? Só para não correr, enfim, algum risco de ter alguma má interpretação ou mau entendimento. E também para, como eu acho que você é muito didático no seu texto, trazer essa didática também a mais, assim. Eu achei muito bom quando você vai falar sobre a dupla jornada e você traz também o aspecto da tripla jornada. Acho que essa discussão é muito interessante, né? Vão ter autores que vão falar que existe até uma quádrupla jornada, que seria aquela relacionada com a questão sexual. Também tem autores que vão discutir enfim, as jornadas paralelas, né? E eu achei bem legal que você traz também esses debates, que vai para além, né, desse âmbito da dupla jornada, mas que é uma coisa mais ampla. E também a questão dos privilégios, assim, né? Como as mulheres brancas não enxergam esses privilégios frente às mulheres negras. Eu achei legal que você fala isso na parte 34. Não com essas palavras, porque eu não anotei as palavras em si, mas que você traz esse sentido. E eu acho isso bem bacana. Eu não sei quais são suas pretensões, assim, no futuro, se você pretende seguir na academia ou algo nesse sentido, mas eu até anotei uma sugestão sobre essa questão dos privilégios,
que é a de Tronto, que ela vai falar sobre responsabilidade privilegiada. E sempre que tem essa discussão sobre mulheres brancas, privilégios, enfim, eu penso um pouco nela, que ela fala sobre isso, assim, né? Como existem grupos de pessoas que elas têm o direito de se não cuidarem, assim, elas têm o privilégio de não cuidar. E isso encaixa muito, assim, nessa discussão que você tem. Então, às vezes, né, se você for continuar trabalhando com isso, essa pode ser uma autora interessante para se pensar. Até porque também eu entendo que muito da liberdade da mulher branca, né, de exercer o mercado de trabalho, de ir ao mercado de trabalho, é feito às custas das mulheres negras. Então, acho que tem esse aspecto que eu acho legal que você traz isso. Do capítulo 3, do 3.1, eu acho interessante, assim, o que você coloca, né, nas principais normativas brasileiras sobre trabalho de cuidado. Aí eu tenho algumas recomendações também, se você quiser trabalhar isso mais para frente, que, na verdade, uma primeira é algo que eu senti um pouquinho de falta, porque geralmente quando a gente vai ler sobre isso, a gente lê muito sobre a Lei Complementar número 150 e sobre como foi difícil de inserir ela na legislação, né, a legislação das domésticas e os problemas que ela tem, como isso tem muito uma relação de gênero e do próprio sentido, né, de como o trabalho doméstico foi ignorado, e eu acho que essa lei complementa muito o que você estava colocando aqui, né, e além disso, outras recomendações, que é a dissertação da Bruna Salles, que ela fez a apresentação na UFMG, né, que é Cuidado Insubordinado, que é uma dissertação muito interessante, que ela faz um apanhado de como a normativa trabalhista foi ignorando as mulheres, e ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que ela mostra como no início as mulheres eram colocadas junto com as crianças, né, nessas legislações, no próprio manual. Então, acho que ela pode dar um complemento com relação a isso. E também a Regina Estela Vieira, que a tese de doutorado dela é sobre a teoria, sobre o direito do trabalho numa visão crítica feminista. E aí pode ser também algo interessante se você quiser se aprofundar nisso futuramente, assim, mas são sugestões que eu acho que você tem, enfim, às vezes você quer um mestrado, uma coisa nesse sentido, pode ser legal. E aí, no final dessa sessão, eu na 3.1, na página 36, você colocou algo que me gerou um pouco de incômodo, assim, e não sei, talvez se você quiser falar um pouco mais, explicar o que você quis dizer com isso, que é que você coloca sobre a Política Nacional de Cuidados e o Plano Nacional de Cuidados, e você diz que eles são recentes, então não pode se verificar um impacto, o que de fato é bem recente, então a gente não consegue ver como que está sendo feito de fato. Mas no último parágrafo, você diz algo que eu acho que pode ser um pouco contraditório com o que você está falando anteriormente. Você diz que ainda ocorre que, na prática, essa nova tutela frequentemente não comporta a realidade das trabalhadoras brasileiras mais afetadas pela feminização da pobreza. Mas eu acho que a gente não tem como presumir isso ou assumir isso, já que essa normativa ainda é muito recente. Então, eu acho que talvez, não sei, deixar mais sutil essa crítica, tentar reformular para não ficar tão... parecer que está contra essas normativas ou algo nesse sentido, sabe? Para não parecer que tem uma contradição aí. Porque eu acho que eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que pode, enfim, parecer que tem algo, não sei, contraditório. Também com relação às críticas que você faz à licença maternidade, à licença paternidade, eu acho bem interessante, né? Também com a garantia provisória de emprego, e eu acho muito legal essas críticas, eu acho legal sempre quando a gente vai criticar o direito do trabalho, eu acho que é algo que você fez, de certa medida, é mostrar que a gente não está sendo contra esse direito, né? Pelo contrário, a gente está fazendo essas críticas porque a gente quer melhorar ele. E eu acho que isso sempre é algo que a gente tem que deixar presente, né? Quando a gente vai estudar direito do trabalho e falar de direito do trabalho. Porque senão muitas pessoas podem entender que a gente está fazendo essa crítica querendo acabar com esses institutos. E não é isso, né? A gente quer propor uma reformulação, uma readequação, né? Tendo em vista as leituras que a gente faz. E aí, já encaminhando para o final do capítulo 4, esse capítulo eu realmente achei muito bom, assim, a sessão 4.1 e 4.2. Eu gosto muito que você é muito didática, tipo assim, falando de novo, mas é porque eu acho que é muito legal que você vai explicando direito internacional, e para um trabalho de conclusão de curso, principalmente, isso é muito bacana, porque mostra que você teve todo um estudo durante a faculdade sobre esses temas e que você está mostrando, né, o que você aprendeu. Então, eu acho essas duas sessões muito legais. E quando você apresenta também a convenção, eu acho muito bacana. Só coisa que eu fiquei também um pouquinho assim,
incomodada é na seção... outra coisa também, eu gostei muito que você junta a convenção junto com a Política Nacional de Cuidado e o Plano Nacional de Cuidado para debater ela. Eu acho que trouxe, enfim, um aspecto de que mostra que você está atenta para as novidades, para as coisas que estão acontecendo, então eu acho que isso é interessante. É só uma coisa que eu acho que é quase boba, assim, mas que me deixou um pouquinho incomodada na seção 4.5, que é quando você diz a simples ratificação da convenção é insuficiente. Eu acho que talvez o termo insuficiente seja muito forte e talvez eles... aí pode ser outra contradição que aparece, assim, né? Pode ser interpretado como outra contradição, porque logo em seguida você vai dizer que se a gente aplica políticas alinhadas aos princípios da convenção, junto com os aspectos interseccionais e decoloniais, pode dar um bom resultado. Então, eu acho que não é que ela é insuficiente, acho que talvez poderia só alterar essa palavra, assim, pensar em algo mais leve, para não parecer que você está rejeitando a convenção, sabe? Porque eu acho que se ler só esse trecho pode dar essa impressão. E, enfim, só isso mesmo que eu acho que poderia dar essa reajustada. Por fim, com a sua... Só mais uma coisa que eu... mas o de resto eu achei bem interessante, assim, eu achei bem legal quando você fala no final, né, que é importante a gente aplicar a política junto com a convenção, quando você faz a união das duas. Eu acho que isso ficou bem interessante, assim, eu gostei muito do que você colocou aqui. E nas conclusões também, eu achei elas muito, muito boas, assim. Eu até grifei um trecho que eu achei bem legal, quando você fala que conclui-se que a ratificação da convenção deve ser vista não como um fim, mas como um ponto de partida. Eu acho bem, assim, uma sacada bem massa para se ter e para se pensar. Só talvez poderia ter adicionado também a Política Nacional de Cuidados, que ela não está na conclusão e você trabalhou bastante ela ao longo do texto, então usar só como referência, algo assim. Mas, no geral, eu achei bem interessante, assim, todo o trabalho. Eu fiz muitos elogios, mas é porque, de fato, eu fui lendo e falando, nossa, isso daqui é muito legal, e eu queria, sei lá, ter tido essa coragem, né, de se colocar tanto no texto e colocando as opiniões, porque sempre que a gente se coloca no texto, alguém pode falar, não sei se concordo com isso, mas é isso mesmo, né, a gente está aqui para aprender, e é bem interessante tudo. Mas é isso, mais uma vez, obrigada por ter convidado, e foi muito bom ler seu trabalho. Obrigada, Júlia. Obrigada pelas considerações. Eu vou deixar a Tamara responder, depois eu faço os meus comentários também, mas vou deixar a Tamara responder e aí a gente passa para a comissão da Dani. Ótimo. Então, Júlia, muito obrigada. Eu amei ter você aqui com essas contribuições, de verdade. Eu queria realmente isso, alguém que se interessasse, se entusiasmasse com o meu trabalho, tanto quanto eu me entusiasmei, porque eu quero continuar pesquisando sobre isso, e é muito interessante como no começo, né, entra até um pouco nessa questão de alguns pontos que você trouxe, porque eu queria fazer uma coisa muito grandiosa nesse trabalho. E a professora Natália, ela, né, sabiamente me orientou a não fazer isso, mas eu ainda sinto que, mesmo assim, essa proposta desse TCC foi muito ambiciosa em comparação, assim, a outros trabalhos que eu li, assim, né, e eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado também, no geral. Eu também concordo com você em várias coisas, e passando aqui ponto a ponto, né, prosseguindo aí, sobre as questões que você colocou. Então, muito obrigada, né, pelas suas considerações. Sobre a questão do resumo que você falou da ratificação que eu escrevi lá, deixa eu só... É porque eu estou olhando para cá, porque o trabalho está aberto aqui. Então, sobre essa questão de que eu coloquei, depende de uma urgente ratificação e implementação de uma política nacional de cuidados, eu acho que é porque, como eu fiquei estudando tanto direito internacional para esse trabalho também, eu fiquei muito com essa palavra na cabeça, mas, na verdade, o que eu quis dizer aqui com ratificação não foi ratificação, tipo, ratificação do tratado internacional, foi, tipo, ratificação, tipo, validar algo que já está sendo feito, sabe? Tipo, ser validado, assim, no geral. Então, acho que um pouco, quando eu li, assim, eu acho que voltou um pouco isso na minha cabeça. Sobre colocar metodologia na introdução, problema no resumo, muito bom, obrigada. Vou tentar reformular isso. Eu não sei se dá para fazer isso, professora, antes de
enviar o trabalho, não sei. Eu não tenho certeza, mas assim, né? De todo modo, eu acho que você tem que né, anotar essas sugestões e repensar, porque seu trabalho né? Já estou aqui me adiantando, né? Mas é para publicar depois. Então, mesmo que, né? Não importa mais a versão da faculdade, é uma questão, né? Uma formalidade agora, né? Mas assim, esse debate nosso aqui hoje é para você, né, guardar e, né, continuar tocando esse trabalho, né? Publicar esse trabalho, continuar tocando essa pesquisa. Então, assim, a faculdade agora é só formalidade mesmo. Então, tá bom. Então, prosseguindo aí, né, sobre a questão de que você colocou de países em desenvolvimento, também eu concordo. Às vezes a gente usa alguns termos, né, que a gente não percebe, passa muito despercebido, que aquilo tem uma raiz colonial, tem uma questão que deve ser problematizada. E eu acho que realmente usar esse termo, realmente eu também percebo isso que remete a essa perspectiva colonial. Em relação a que você colocou, né, do capítulo 1, das controvérsias de sentidos que tem a feminização da pobreza, eu acho que talvez até a Daniela consiga contribuir sobre isso, porque é uma coisa que eu fiquei muito em dúvida quando eu estava estudando na iniciação científica, se a questão da feminização da pobreza seria exatamente tipo assim, uma questão que a gente conseguisse mensurar de fato, porque como são tantos elementos e é uma questão tão complexa, alguns autores até chegam à conclusão de que não é possível verificar que existe uma feminização da pobreza, que não é possível afirmar que isso existe, né? Mas sobre a importação desse conceito para o Brasil, é mais nesse sentido, sabe? De ampliar ele e complexificar ainda mais, porque aqui é bem mais complicado de entender como que se dá essa perpetuação de vulnerabilidade econômica para as mulheres. Sobre também a questão de que você falou das mulheres não são preparadas para o mercado de trabalho. O que eu quis dizer com isso, assim, pelo que eu vi aqui no trabalho, foi que elas não são preparadas para o mercado de trabalho na questão da divisão sexual do trabalho mesmo. Tipo, aliás, eu acho que o mercado de trabalho não é preparado para elas. Eu acho que talvez seria o contrário. Então, foi uma ótima reflexão, me fez pensar aqui também, né, clarificar isso que você pediu, e realmente é verdade. E sobre o ponto 2.4 que você falou, o que é o trabalho reprodutivo e o que é o trabalho de cuidado. Essa foi uma questão que eu tive que, de fato, não colocar, porque eu estava querendo colocar isso e estava começando a ficar muito grande esse capítulo. E eu tive até uma optativa também no direito que explicava muito bem isso, explicava o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado, os diferentes tipos de trabalho de cuidado que tem, né? Trabalho de enfermeira, trabalho de cuidadores também, que é um trabalho de cuidado remunerado. E eu acho que, assim, eu tentei escrever da forma mais clara possível para ficar claro para a pessoa que está lendo, mesmo que ela não tenha tido essa aula, que não entenda disso, que se está falando de um trabalho não remunerado, que é o trabalho exercido no âmbito doméstico, né? Em relação à família, em relação a essa responsabilidade que é colocada para a mulher aí, né? Sobre a questão da sugestão dos privilégios, né? Eu também quero muito adotar essa perspectiva aí que você falou, dessa autora. Eu não consegui anotar o nome, mas depois eu vou pegar com você no WhatsApp, porque eu sempre... Eu ficava lendo coisas para esse trabalho, aí eu lia mais coisas em cima das coisas, e aí nunca acaba. Tipo assim, infinito. E sobre o capítulo 3, né, passando agora para o capítulo 3, sobre a Lei Complementar 150 das domésticas, né, eu também pensei em colocar ela, só que eu queria que esse capítulo 3 ele fosse o mais enxuto de todos, porque eu achava os outros tão mais importantes que eu queria que esse fosse só, tipo assim, eu vou pôr isso aqui para não ficar parecendo, tipo assim, do nada eu tô falando de um negócio internacional aqui e daí, entendeu? Aí ficou dessa forma, não deu para colocar, assim, mas eu tentei colocar o máximo, assim, de legislação possível para trazer essa perspectiva de que ela tem essa visão ainda muito androcêntrica. E obrigada também pelas referências aí do trabalho da Bruna, enfim, muito bom, da Regina, anotei aqui também. E sobre essa questão, né, de que você colocou... Nossa, eu anotei aqui nova tutela, mas eu não anotei o que era sobre... Ah, tá, a nova tutela. Lembrei, porque essa questão, eu coloquei lá, né, o Plano Nacional de Cuidados, a política,
E eu coloquei que um parágrafo conclusivo lá, de que essa nova tutela é insuficiente e tal, mas foi na questão de que, tipo assim, essa nova tutela no sentido da virada que teve no direito do trabalho, não da política nacional recente em si. Essa nova tutela, essa nova forma do direito do trabalho, olhar para a mulher depois da Constituição de 88, foi mais ou menos nesse sentido. Então, acho que talvez só dar uma reformulada na forma como está escrito lá para ficar mais claro isso. E obrigada. Agora, sobre a palavra lá, insuficiente, também, que você falou sobre isso, eu também fiquei me questionando muito se eu ia utilizar essa palavra. Antes, eu não tinha colocado insuficiente, eu tinha colocado incompleta, que a ratificação seria incompleta para o que se está propondo aqui, né, no trabalho, diante do problema apresentado. Mas, assim, eu acabei deixando esse termo, mas eu também fiquei com essa dúvida. Obrigada por pontuar isso, que também foi uma questão que eu tive. E, enfim, sobre a questão da articulação da política e da convenção, eu não quis colocar isso tanto na conclusão, porque eu também achei que a conclusão estava ficando um pouco grande. E também eu fiquei preocupada nisso, de não falar tanto da política e do plano, assim, em questão de destrinchar artigos e essa questão, aí eu deixei para fazer isso um pouco no capítulo 4º, mas não tanto, porque eu não queria perder o foco da Convenção 56, porque o meu foco principal era trabalhar a Convenção 56, para tentar entender essa questão de um ponto de vista decolonial, mas eu tive que trazer essa parte da legislação nacional, e me surpreendeu muito, tipo, o conteúdo desse Plano Nacional de Cuidados e da política, porque eles têm realmente termos que são de raça, gênero, reconhecendo isso, então realmente me surpreendeu isso, eu falei, não tem como eu não articular isso aqui, mas não era o foco, aí eu fiquei em dúvida também se colocava isso ou não na conclusão. Mas, enfim, é isso e muito obrigada, novamente. Obrigada, Tamara. Eu acho que, assim, essas coisas, né, de, às vezes, uma palavra, um negócio, é importante alguém, a gente ter uma opinião, uma outra leitura, justamente porque a gente vai ficando com o texto meio viciado também, de tanto, né, ler, às vezes esses detalhezinhos passam, né, e mesmo, né, você mesmo está dizendo, você ficou em dúvida, né, às vezes eu marco, né, frequentemente eu estou corrigindo alguma coisa, eu marco e falo, pensa nisso aqui, né, eu não estou falando que tem que trocar, mas talvez você pode, né, então assim, a gente, né, às vezes fica mesmo na dúvida, acho que é importante fazer essa reflexão, e é ótimo ter, né, o retorno de uma pessoa que está lendo o texto com a cabeça fresca para poder trazer essa, né, trazer aí para nós uma outra opinião, né? Vamos passar então para a arguição da Dani. Mais uma vez, né? Muito obrigada. Eu queria aproveitar para reforçar aqui o quanto a escolha dessa banca foi natural, né, Tamara? A banca parecia que já estava formada na hora que o texto ficou pronto, porque a Tamara usou, né, os trabalhos de vocês, né, o da Dani principalmente, mas né, me pareceu muito, né, natural que a gente chamasse vocês, tanto, né, pelas contribuições que vocês já tinham trazido para o próprio texto, quanto pelo fato da gente, né, de eu saber que vocês fariam uma arguição que ia, de fato, contribuir para o crescimento e para a melhora do trabalho da Tamara, né? Então, acho que é importante eu reforçar isso aqui, eu estou super feliz com essa banca, que eu sei que é um momento aqui muito tranquilo, só mesmo para a gente conversar sobre o trabalho que a Tamara fez com tanto cuidado, né? Então, Dani, mais uma vez, obrigada por ter eu que agradeço, aceitado o convite. Assim, já começo o que eu tenho a dizer, Tamara, agradecendo imensamente pela sua leitura da minha dissertação, assim, pelos recortes que você fez da minha dissertação. É um prazer enorme ver uma pessoa lendo, assim, o trabalho que a gente teve, interpretando ele, tendo uma visão sobre ele, assim, de coisas que, às vezes, eu mesma, na hora que eu estava lendo seu TCC, eu fui pensando assim, meu Deus, mas, gente, ela deu conta de melhorar muito mais, sabe? Assim, que demais, foi muito legal, assim, é bem gostoso e me remeteu uma coisa assim, eu vou começar por um lado meio emocional, depois eu passo pelos meus comentários,
Mas durante a minha escrita da minha dissertação e quando eu fui escrever principalmente os meus agradecimentos, eu estava pensando muito sobre como que eu queria que meu trabalho fosse lido por mulheres e fosse interpretado e também trabalhado por mulheres para dar uma continuidade, assim, essa ideia de coletividade e continuidade do que a gente estuda, do que a gente acredita e trabalha. E, assim, foi a concretização de um sonho, assim, então muito legal, muito obrigada. É um prazer e uma emoção muito grande para mim. E já começo parabenizando pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Sei que você foi não sei como falar, mas uma orientanda de iniciação científica excelente. Eu sei que foi muito bom o trabalho que você fez. A revisão bibliográfica que tem esse trabalho aqui reflete o tanto que você, desde a graduação, já tem esse compromisso e essa dedicação com o tema e com o estudo principalmente sobre essas teorias críticas feministas que também acabam interpelando o estudo sobre pobreza, desigualdade social. Então, assim, parabéns. Eu tinha pensado em fazer algo de algumas pontuações. Eu e a Gília, a gente trocou uma ideia antes, assim. Então, algumas pontuações que eu fui vendo ao longo do trabalho, mas eu não vou passar capítulo por capítulo, eu separei mais por páginas, assim. Então, mas tem umas que tem uma em específico que ela é um pouco geral do trabalho e as outras são páginas, mas são coisas muito pontuais. Porque, de fato, assim, como a Júlia já discorreu vários elogios, é porque realmente seu trabalho está muito bom. Num geral, assim, ele está muito sucinto e ele está muito coeso, e isso é muito interessante de ver num TCC, numa monografia, porque é algo difícil e demonstra que é uma pessoa que já tem uma afinidade maior com essa revisão bibliográfica, com a questão da análise de dados também, principalmente. E aí, o que eu queria já dizer de início é que um ponto que eu gostaria de levantar é no uso dos dados mesmo que você utilizou. Você fez uma análise de dados, principalmente no início dos seus capítulos, que eu achei super interessante, assim, muito rica mesmo. Você, inclusive, teve uma cautela, deu para perceber que você utilizou alguns dados mais antigos, mas você teve uma cautela de utilizar dados bem recentes também. Isso é muito interessante e é muito importante. E aí eu só te daria, assim, um toque em relação a dados, quando a gente vai tratar de dados que falam sobre o período da Covid, que na página 14, principalmente, é importante que esses dados sejam bem colocados, assim, porque o período da pandemia da Covid foi um período que teve dificuldade na hora de recolher os dados, que quando a gente vai tratar sobre demograficamente, né, o que aconteceu foi uma diminuição da população muito grande, uma vulnerabilização da população, ao mesmo tempo teve uma dispensa de recursos estatais muito grandes em relação a suprir, no caso, né, do Brasil, né, suprir a situação de desemprego de algumas pessoas. Então, só ter esse cuidado, assim, se você for citar um dado que é de algum período da Covid, de situar ele um pouco, não que ele não esteja situado, você citou que é durante o período da Covid, mas de dar uma dedicada na explicação um pouco dele, nem que seja numa uma nota de rodapé, para a gente ter essa clareza, assim, opa, esse dado aqui, ele é importante, esse período, ele é essencial, principalmente quando a gente vai analisar desigualdade social, pobreza, vulnerabilização feminina. O período da Covid, ele nos mostra o tanto que as mulheres são, de fato, mais vulneráveis à pobreza. E essas situações socioeconômicas que meio que violentam, principalmente em função a gênero, mas que é importante a gente colocar assim, esses dados foram recolhidos de tal forma, até por causa do governo Bolsonaro também ter, assim, deixado de recolher dados de qualquer forma, né? E de forma herética. Mas esse foi um ponto, assim, que eu observei logo no início do capítulo. Mas eu achei muito interessante também, reforçando o que a Júlia disse, que você tira conclusões muito boas, assim, sobre a sua análise de dados. Então, você utiliza os dados de uma forma esperta, de uma forma inteligente. Teve até alguns momentos que eu pensei assim, nossa, que interessante, ela não utiliza ela não coloca os dados necessariamente cronologicamente, mas ela faz de uma forma
que ela está reforçando o argumento dela. Isso eu achei muito legal, achei muito interessante. E vi que houve, sim, uma tentativa de colocar os dados mais recentes, assim, fazer uma questão cronológica também. Achei muito bom em relação a esses dados. Tem um momento que eu acho que você repete um dado para reforçar o que você está dizendo na página 16. Deixa eu ir lá na página 16 também, porque eu estou nas minhas anotações. Você repete um dado falando que o rendimento de pretos e pardos é 60% da população branca. No segundo parágrafo tem ele, no terceiro parágrafo tem ele também. Eu acho que você está tentando reforçar, mas só ter essa cautela que, se caso for, eu não sei, talvez colocar ele um pouquinho mais bem colocado, assim, para dar essa ênfase, sabe? Essa lógica de ênfase. Vou dando continuidade, agora eu vou terminar um pouco de falar sobre os dados, vou falar sobre outras coisas. Sobre sua explicação de feminização da pobreza. Ótima explicação. Na página 21, você tem uma explicação de feminização da pobreza, que eu falei assim, meu Deus, muito boa. Eu tinha que colocar esse trecho aqui, ó. Vou tentar publicar minha dissertação como livro, vou colocar ele como aqueles trechos que a gente põe no início, assim, porque ficou muito bom. Você fez de uma forma muito sucinta, muito direta, assim. Você realmente é muito didática. Não sei se você tem interesse em seguir carreira acadêmica como pesquisadora, mas como professora. Muito bom seria suas aulas, suas explicações. Parabéns. E esse diálogo que você faz também buscando direto na Pearce as suas referências sobre o que é feminização da pobreza, sobre como se inicia esse estudo, como se inicia essa teoria, assim, esse fenômeno. Observa-se esse fenômeno de que forma? Porque a Daiane, ela percebe um aumento na diferenciação dos índices de pobreza entre mulheres e homens, e principalmente nesses lares chefiados por mulheres. E aí, já também dialogando um pouco sobre essa questão de como se transfere para o Brasil, principalmente entendendo que essas famílias chefiadas por mulheres, elas se situam em situação, elas se experimentam uma situação de pobreza mais agravada, muito por causa dessas estruturas de poder que a gente percebe, patriarcal, racial e colonial. E aí um outro comentário que eu queria colocar é justamente sobre essa premissa que você coloca da decolonialidade. Logo no seu resumo, tem esse objetivo central de de tratar de uma forma decolonial. E eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o professor Antônio, mas as aulas com o professor Antônio me marcaram muito, porque ele sempre ensinava muito para a gente sobre a importância de a gente ter o compromisso com as nossas premissas. Quando a gente tem essa premissa, assim, ó, eu quero um trabalho que seja decolonial. Você não precisa tratar o tempo todo de Quijano, de Mignolo ou de outros autores decoloniais, mas a gente precisa perceber ao longo do texto que você parte desse pressuposto, assim, para tratar dos seus dados, até na escolha dos seus dados. E às vezes eu senti um pouco de falta disso, assim. Em alguns momentos bem pontuais, por exemplo, logo no início, você vai falar da pobreza feminina no âmbito internacional. E aí você parte da Europa. E eu senti falta, e não tem problema de partir da Europa. Eu acho que, e de partir de países, né, que são os países considerados desenvolvidos, do norte global. Não há problema de partir disso. Mas seria interessante que em algum momento você estivesse justificando por que você partiu disso. Porque eles são a situação do nosso mundo, que é criada a partir da ruptura colonial. Só para a gente entender assim, opa, ela não é à toa que ela está partindo daqui. Não é porque esse dado é um dado que é veiculado majoritariamente. É porque ela tem essa criticidade de estar construindo a narrativa decolonial dela ao longo de todo o texto. Eu senti um pouco de falta disso em alguns momentos, mas esse é só um exemplo. Eu acho que ele está na página 11. Mas que em outros momentos, quando você aprofunda, por exemplo, com a Françoise Vergès, quando você cita a Lélia Gonzalez, assim, aí a gente sente totalmente a profundidade do feminismo decolonial. E eu te sugiro também ter acesso a uma autora que ela não se coloca também, né, nessa situação de feminista decolonial, mas ela trabalha muito o feminismo negro de uma forma muito rica, assim, eu acho que ela é uma
na minha opinião, né? Ela é uma das autoras que ela é básica quando a gente vai tratar de feminismo negro, que é a Sueli Carneiro, assim. Eu acho que ela é uma autora que eu acho que iria dialogar muito com o seu trabalho, se você tiver oportunidade. Eu acredito que você já tenha lido ela, assim, eu imagino que você já tenha lido ela, mas ela é uma que seria muito interessante, assim, de falar também. Achei muito interessante que você faz referência a CEPAL e você faz referência a essa questão do desenvolvimento subdesenvolvido, mas também reforço o que a Júlia disse em relação a trazer essa questão dos supostos países subdesenvolvidos, assim, né? Dessa questão mesmo de tratar que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento também é algo construído a partir dessa lógica norte-sul global que a gente compreende hoje em dia, que é uma lógica moderna, colonial, de compreensão e interpretação do mundo que a gente vive. E por fim, assim, eu também sugeriria ter um pouco de diálogo, talvez, assim, eu entendo que é só uma monografia, mas para o futuro, quando você for, talvez, trabalhar na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado, com teoria da reprodução social, assim, eu acho que dialogaria bastante e seria muito legal. Eu não vi a Tite, por exemplo, nas suas referências bibliográficas. E quando você cita, já partindo mais para a sua análise da Convenção 56 da OIT, quando você cita essa questão da política de cuidado nacional, eu também recomendaria, talvez, trabalhar um pouco uma experiência que nós temos muito próxima e que é muito interessante, que é o Plano Municipal de Cuidado de Belo Horizonte, assim, que ele é muito bacana e ele é anterior, mesmo que meses, mas ele é anterior à política de cuidado nacional. Belo Horizonte é, inclusive, muito pioneira nessas iniciativas e o município tem conseguido implementar algumas coisas que acredito que também serão implementadas dentro das práticas da política nacional de cuidado. Então, o plano, se eu não me engano, eu tinha até anotado depois para te passar, mas a política de cuidado do município de Belo Horizonte é a Lei 11.751 de 2024, enquanto o plano eu vou te mandar para o WhatsApp, mas é isso mesmo, a legislação municipal é essa. E eles fazem dentro do site da prefeitura mesmo, eles fazem todo um destrinchamento do quais são as ideias que eles pretendem aplicar. Tem até uma conhecida minha que trabalha direto na secretaria, Leandra, que ela também é super aberta, se você quiser trocar ideia com ela, para uma possível dissertação de mestrado mesmo, assim, que eu acho que esse é um tema muito interessante de ser pesquisado. Tendo em vista justamente o que você conclui no seu trabalho, assim, o quanto que é importante partindo dessa Convenção 56 da OIT, partindo dessas potencialidades e lacunas que você identifica, que a materialização do que eles estão idealizando seja feita de uma forma compromissada, principalmente com a questão de raça, com as interseccionalidades que existem, também com a questão de idade, que ao longo do texto eu percebi que você citou em alguns momentos, com essa questão de regionalidade, que também é muito importante, e que para a pobreza é algo muito importante também. Enfim, eu queria agradecer novamente pelo olhar, pelo carinho, pelo cuidado que você teve em ler minha dissertação e em trabalhar sobre a feminização da pobreza, que é um tema crucial atualmente, e parabenizar pelo seu trabalho e parabenizar a Natália pelo trabalho dela, porque dá para ver, assim, tendo sido tão bem orientada pela Natália, dá para ver muito o quanto ela tem uma orientação que é muito feita proximamente, assim, e que tem um cuidado muito grande com que a gente consiga aprimorar as nossas ideias, assim, que eu acho que é uma coisa que falta em muitos orientadores hoje em dia, né, que eles deixem que a gente trabalhe com aquilo que a gente acredita, que a gente quer. E, mais uma vez, Tamara, muitos parabéns. Espero te ver na pós-graduação. E, enfim, que você tenha muita sorte onde quer que você esteja, e muito feliz de estar formando uma advogada que tem essa consciência que você demonstrou dentro
ou juíza, enfim, o que é que você queira ser, mas que tenha consciência que você mostrou dentro desse trabalho. Realmente, parabéns. Muito bom. Obrigada, Dani. Você tem toda a razão, né? Assim, essa observação é bem importante. A gente está, né, de certa forma, cumprindo uma formalidade de defesa de TCC, e, né, precisa disso para formar e tal, mas não deixa de ser um fator de peso a gente conseguir depreender, né, toda essa sensibilidade, essa consciência acerca da nossa realidade como país, né, no trabalho da Tamara, e pensar que agora ela está saindo da graduação e vai para o mundo, e né, é bom saber que vai ter gente assim, né, trabalhando por aí, né? Tamara, eu vou te passar a palavra então para você responder as considerações da Dani. Tá bom. Dani, muito obrigada. Uma coisa assim, muito importante também eu falar, assim, que você falou assim, essa questão mais sentimental, é que quando eu pensei em utilizar o seu trabalho, eu já pensei em te chamar para a banca mesmo, né? E quando eu fui falar sobre isso, sobre a apresentação com a Natália, ela já falou que você era uma escolha óbvia, né? E eu nem precisei falar disso, né? Mas quando eu escolhi usar o seu trabalho, pensei em você vindo para a banca, eu queria muito te impressionar com o que eu fosse escrever, porque, para mim, eu me coloquei no seu lugar, assim, do que você falou, de que seria muito importante dar uma continuidade no seu trabalho, trazer mais dados, fazer uma pesquisa séria, porque eu sei que isso aqui é só, igual a professora Natália falou, uma defesa de TCC para concluir o curso, mas eu queria que essa pesquisa fosse, para mim, assim, uma continuidade do que eu aprendi na iniciação científica, do que eu aprendi no GTD, do que eu aprendi lendo essas obras, lendo o seu trabalho. Então, para mim, isso aqui é muito mais assim do que só eu tenho que fazer isso para eu formar. Mas aqui eu vou te interromper. Não é só não, viu? É muito mais mesmo. Não diminua o seu trabalho, porque de forma alguma você consegue... Com certeza você conseguiu me impressionar, e eu acredito que a Júlia também, a Natália também, e é muito sobre isso, assim, não é só mesmo, esse daqui é um passo que você está dando, e acredite que se você realmente tem gosto para isso, se você quer, não é uma carreira muito fácil, mas é uma carreira que realmente, nesses momentos assim, é um momento que faz a gente acreditar e querer mesmo, sabe? Então... parabéns. E não é só mesmo. Eu falei só, mas é porque a formalidade da defesa é só. É né? só. O trabalho não. O trabalho não, isso mesmo. Sim, isso mesmo. Mas muito obrigada, assim, de coração, por ter me inspirado também a escrever. Talvez se eu nem tivesse tido contato com isso, né, na iniciação científica, eu nunca teria pensado em escrever sobre isso. Se eu nunca tivesse entrado no GTD, enfim... talvez eu acabasse escrevendo sobre qualquer uma coisa só para poder formar, e eu acabei escrevendo sobre uma coisa que assim me toca profundamente, que me faz olhar para a sociedade de uma forma, enxergar coisas que acontecem, conseguir enxergar numa situação familiar a questão do trabalho de cuidado, né? Então, foi muito importante para mim esse trabalho. Obrigada pelas considerações. Eu gostei muito de todas as suas considerações. Eu não tenho nada o que falar assim, a mais, assim, de verdade, porque sobre essa questão da perspectiva decolonial, eu só queria complementar que ela, para mim, eu quis colocar ela no título do trabalho, me propor fazer uma coisa decolonial, porque eu queria me desafiar, porque eu acho muito difícil falar por uma perspectiva decolonial. Até mesmo porque é difícil você tentar escrever algo decolonial, assim, na minha perspectiva, sem partir de coisas que são europeias, que foram, né, que estão sendo produzidas aí, né, nos países que são considerados desenvolvidos por autoras brancas, né, enfim. Mas, assim, foi um desafio mesmo também ter me proposto a colocar isso. Sobre todas as outras questões que você colocou, concordo muito, gostei muito da sua menção do Plano Municipal de Cuidados. Eu não sabia dessa questão que ele era anterior, eu nem sabia dele em si, mas vou pesquisar também vou te perguntar lá sobre a sua conhecida. E é isso, assim, eu acho que essa questão de ter partido da Europa foi muito
assim, porque eu tive essa dificuldade de verdade, assim, de não partir da Europa, ou então de partir da Europa e colocar isso, justificar isso de alguma forma. Então, eu acabei só colocando isso e depois passando para o que interessa, assim, que seria a perspectiva decolonial, assim, para tornar isso mais na realidade brasileira, assim, mas no meu trabalho todo, assim, eu sempre quis reforçar isso, que eu estou olhando para a realidade brasileira, que tem que ser olhado, que não pode ser adaptado coisas simplesmente para tentar soluções simples, assim, para resolver a realidade aqui. E é isso. Obrigada. Obrigada, Tamara. Eu acho que né, a gente até falou muita coisa, né? Mas assim, eu queria reforçar isso, porque um ponto que eu acho que tem que ser muito reforçado, que é o quanto você, com esse trabalho, demonstra uma trajetória sólida na graduação, né? Mostra que você estava realmente comprometida no grupo de estudos, na iniciação científica, porque a facilidade com que você escreveu esse trabalho, né, não teria, né, existido. É claro que você tem a sua habilidade, seu talento, mas assim, a bagagem de leitura que você já trazia é que te permitiu fazer esse trabalho com tanta qualidade, com um poder de síntese impressionante. Isso aí, né? Assim, ou você tem ou você não tem jeito, né? Não tem orientação que resolva isso. E que, né, e rápido, né? A gente tem que falar isso também, assim, né? Foi um trabalho rápido, foi um trabalho fácil, assim, uma orientação muito fácil, justamente porque você tem uma habilidade muito grande para escrita e para síntese, e você tem uma autenticidade muito grande, que eu acho que é isso que a banca ressaltou bastante, que é você se colocar no texto, né? Você já se posiciona, você já se mostra. Eu acho que isso é um negócio que também não é tão simples de aprender. Eu acho que já é, de certa forma, aí uma audácia sua mesmo, e que tem que ser cultivado. Acho que, né, tá certíssimo. E no fim das contas, eu acho que eu me sinto muito pouco responsável pelo resultado, né, de uma forma tão direta, porque você foi fazendo com muita autonomia, com muita iniciativa, né, uma capacidade imensa de propor e já trazer o resultado, né, enfim, foi, né, um prazer e, ao mesmo tempo, muito, muito fácil te orientar, porque você tem realmente uma maturidade já acima da média né, já apresentou o trabalho. Eu te falei isso no projeto, né, que talvez fosse melhor você guardar um pouco para o mestrado, né, porque você estava querendo, né, já entregar tudo aqui na graduação. Eu falei, não, né, calma, a gente tem menos tempo, né, vamos recortar, porque você já chegou com problemas formulados para debater, né? Enfim, isso aí, o mérito é todo seu. Eu, né, realmente estou muito orgulhosa do resultado, estou muito feliz de ter acompanhado sua trajetória por tanto tempo, de ter feito parte dela, e espero te ver em breve no futuro, porque realmente você é uma pessoa que tem né, que pode contribuir muito para a academia, para o campo, né, e mesmo que você não venha, né, fazer mestrado, eu tenho uma tranquilidade grande, como a Dani observou, de que você vai ser uma profissional que né, vai trabalhar dessa perspectiva e que tem uma capacidade muito grande de se importar né, com questões que vão além dos seus próprios problemas, do seu próprio mundo, da sua própria vida. E isso, né, tem se tornado tão raro que a gente tem que ressaltar. Então, né, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, professora. Sério, de verdade, foi um privilégio você ser a minha orientadora. Eu é que digo isso. Todas as orientandas fossem assim, eu estava no céu. Não, acredite, não é sempre assim. Nem sempre é fácil, nem sempre funciona tão bem, né? Claro que tem uma questão, né, de bater, de ter química, mas, né, no seu caso, não só você é uma pessoa muito tranquila de lidar, mas de uma competência invejável. Obrigada. Toda vez que eu pegava, né, que você mandava alguma coisa, eu ia ler, eu elogiava para quem estava perto.
Que bom. Mas também ao contrário, né? Ao contrário também é verdade, porque eu sei que muitas pessoas vão para a banca sem ter tido uma orientação nenhuma, né? Sem ter tido uma opinião verdadeira, uma pessoa que se importasse com o que a pessoa queria escrever, né? Então, isso para mim foi demais, assim, como você me orientou, tá bom? Fico feliz que você seja satisfeita com isso também. A gente precisa fazer aí mais uma formalidade, que é definir a nota. Uhum. Eu não sei, você que é a host da sala, se você sair... Não, eu consigo, fecha, no teste que eu fiz aqui nessa plataforma, eu consigo sair e vocês continuam aqui. Aí depois eu então, volto. tá. Pode ser? Pode ser, eu te chamo no WhatsApp. Tá bom. Obrigada, professora. Obrigada. Até já. Aí, continua. Tinha que interromper a gravação, talvez, né? Deixa eu ver se tem jeito. Ela que começou a gravar? Ela que começou, mas sem ela, talvez desse para tentar. Alguém recebeu uma mensagem, você é o host agora, uma coisa assim? Não. Eu também não. Não E sei. essa plataforma é nova, não é? Porque eu nunca tive. Não, ela é super antiga, mas é porque ela não é muito usada. Ela é da CAPES. E eu não sei mexer nela direito, para falar a verdade, porque ela... eu não tô vendo nenhuma opção. Também não. Será que a gente pede para ela voltar? Aí ela desativa? Vai ter que ser. Ela tá voltando. Já me respondeu. Estranho, né? Mas... também não me surpreende. Porque eu acho que essa plataforma não deve ter recebido muitas atualizações, nem nada. Eu consigo pausar aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Tá gravando. Então, Tamara, muito prazer, muita alegria que eu te anuncio que você foi aprovada com nota 100. Com a banca, né? Nada mais justo, mais merecido. Seu trabalho ficou excelente. Muito obrigada. E eu estou muito satisfeita, muito orgulhosa que você tenha conseguido concluir essa etapa com bastante tranquilidade, tudo muito suave, um trabalho extremamente bem feito. Eu acho que com as contribuições da banca hoje, você pode, né, pensar em aprimorar algumas coisinhas só para poder, né, deixar o trabalho ainda melhor, mas com certeza, né, aí eu estou falando por mim, indico para tentar uma publicação depois, né, talvez reduzir um pouquinho para adequar no tamanho de publicação em periódico, mas acho que tem muito potencial, está discutindo um tema que é muito importante, muito atual e com muita qualidade. Então, muito obrigada. Tem tudo que precisa para dar uma publicação muito boa. Né? A gente está encerrando aqui este vínculo, né? Vou assinar a ata e aí você vai sair das minhas mãos, mas espero que a gente possa manter contato. Se você precisar de qualquer coisa, você tem meu telefone, a gente pode ir conversando. E, né, que você volte, pense em voltar para a pós-graduação, que vai ser muito bem-vindo. Tá bom. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Daniela, Júlia. Sério, de verdade, eu estou tão feliz, gente. Muito obrigada. Aproveita, vai comemorar suas férias, fim de ano, né? Ano que vem tem mais. Mas você ainda tem o intercâmbio, né? Tem, sim. Então vai aproveitar bem ainda. Mas comemora aí que hoje você está fechando uma etapa aí com muito louvor.
Dani, Júlia, novamente, muito obrigada pela colaboração aqui na banca, pelas contribuições, pela disponibilidade, né, de arrumar um horário aí para nós numa quinta-feira em dezembro, né? Fim de ano difícil para todo mundo, esse monte de, né? Sempre tem muita banca, muita coisa, mas muito obrigada novamente pelo carinho, por ter lido com tanto cuidado e, né, feito uma arguição tão rica e que contribui bastante para o trabalho da Tamara. Obrigada, gente. Vocês querem fazer uma foto bonitinha? Podemos. Então tá, deixa eu botar o cabelo mais ou menos no lugar aqui, que não tem muito jeito, não. Eu sou famosa por ser descabelada. Eu tirei aqui print da Joia. Depois você manda para nós, então. Um beijo. Bom fim de semana para vocês, meninas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.